Gente, não tem como começar o programa sem falar sobre a tragédia em São Paulo, né? Afinal de contas, nós já temos 37 mortos confirmados, aproximadamente 40 desaparecidos, 2.000 pessoas ou desabrigadas ou desalojadas, né? Enfim, então, as chuvas mais uma vez fazendo vítimas aí nesse início de ano. Freitas, você que é o nosso operador do dia, né? O homem forte do nosso audiovisual, coloca na matéria, por gentileza, coloca a matéria, por gentileza, no ar, a matéria que nós publicamos há pouco, né? O temporal no litoral norte paulista foi considerado o maior do país, né? Pode subir, por gentileza, Freitas? As chuvas que atingiram o litoral norte de São Paulo no último final de semana são as maiores registradas na história recente do país, né? Os meteorologistas falam aí que foi uma chuva que somou 680 milímetros em Bertioga, né? Que é o epicentro de toda essa tragédia, né? E 626 milímetros em São Sebastião. Enfim, pode subir um pouco mais, Freitas, por favor? Só a título de comparação, o temporal em Petrópolis, no Rio de Janeiro, que matou mais de 240 pessoas no ano passado, somou 534,4 milímetros de água acumulados em 24 horas. Quer dizer, é muita chuva, né? Pode subir um pouco mais, por gentileza, Freitas? Só para a gente reforçar que até agora foram registradas 37 mortes com as chuvas no litoral norte, 36 em São Sebastião e uma em Ubatuba. Ainda 1.730 desalojados e 766 desabrigados, né? É bom lembrar que tem uma diferença, né? A pessoa que está desabrigada, ela realmente não tem para onde ir, né? O desalojado apenas ela está numa casa de parente, está numa casa de amigo, entendeu? Então é bom separar isso. Esse tipo de tragédia, ela sempre ela toma conta, né, do nosso emocional, né? Afinal de contas, eu já cobri esse tipo de tragédia em loco e realmente é uma situação de fato bem triste, sabe? Não é uma situação fácil, nem para quem cobre, nem para quem registra e nem para quem é vítima desse tipo de tragédia. E o Freitas, e hoje, ao longo dessa segunda-feira, o presidente Lula foi lá na região de São Paulo, foi em São Paulo, na região atingida, fazer um sobrevoo ali nas áreas mais atingidas, né? E ele, inclusive, fez uma declaração politicamente importante, né? Depois eu vou explicar e esmiuçar um pouco isso, falando que a eleição acabou, que não importa se o prefeito é bolsonarista, se não é bolsonarista, o importante agora é cuidar das vítimas. Fred, será que a gente consegue colocar essa nota aqui do Lula, por gentileza? Deixa eu só ver se eu acho aqui rapidinho. Tarcísio. Essa aí mesmo, Freitas. Lula faz a cena Tarcísio. Vamos só colocar no ar aqui. Pode subir, por gentileza, Freitas? Lula fez um aceno, né, a Tarcísio de Freitas, como eu falei agora há pouco, né? Ao participar da coletiva de imprensa concedida no início da tarde, né? O Lula agradeceu aos esforços do ex-ministro e se colocou à disposição para auxiliar na reconstrução das cidades atingidas, né? Freitas, eu acho que a gente tem vídeo sobre isso, não tem, Freitas? Só para a gente checar, porque eu acho que esse é o tipo de situação que eu prefiro que o presidente Lula fale do que eu ficar aqui falando em cima, né? Então, Freitas, por favor, coloca aí o próprio Lula falando sobre a situação lá em São Paulo. O que eu queria mostrar para vocês uma cena que há muito tempo vocês não viram no Brasil. Um governador, um presidente e um prefeito sentado numa mesa ou na frente do microfone em função de uma coisa comum que atinge todos nós. Ou seja, a presença do governador Tarcísio, do companheiro Felipe, nosso prefeito da cidade, do governo federal, é uma demonstração específica de que é possível a gente exercer a nossa função na democracia, mesmo quando a gente pertence a partido diferente ou a gente pensa diferente ideologicamente. O bem comum do povo
é muito mais importante do que qualquer divergência que a gente possa ter. Por isso, meus parabéns ao governador de São Paulo, ao nosso prefeito. E eu acho que essa parceria que nós estamos fazendo aqui é uma fotografia boa para o nosso país. Eu queria até que você encostasse aqui, o prefeito, sabe? Eu não sei de que partido é o prefeito, eu sei de que partido foi o Tarcísio, sei de que partido que disputou as eleições, você sabe com que partido eu disputei as eleições, e veja que coisa bonita e simples. Nós estamos juntos. Acabou a eleição. Ele tem a obrigação de governar o Estado de São Paulo, esse aqui tem a obrigação de governar a cidade, e eu tenho a responsabilidade de governar o país. Se cada um ficar trabalhando sozinho, a nossa capacidade de rendimento é muito menor. E é por isso que nós precisamos estar juntos. É por isso que nós precisamos compartilhar as coisas boas e as coisas ruins. Porque juntos nós seremos muito mais fortes e São Sebastião será recuperada muito mais rápido. Apesar do aceno do presidente Lula, olha, a recuperação não deve ser muito fácil, tá? Hoje, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele falou que a recuperação, principalmente das rodovias, ela deve ser um pouco mais delicada, tá? Pode subir, por gentileza, Freitas? O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse nesta segunda-feira que a recuperação dos acessos às cidades no litoral norte do estado devem ser demorados, né? Desde a madrugada, segundo ele, estamos liberando os bloqueios. Houve cortes de luz na região, houve interrupção do serviço de energia elétrica na região, aproximadamente 30 mil litros de água foram encaminhados para o local, o governo federal também já sinalizou com a disponibilização de 33,7 milhões para as cidades atingidas, tá? E o Tarcísio, ele também fez um diagnóstico sobre essa situação, tá? Sobre tudo que aconteceu. Freitas, coloca no ar, por gentileza, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença aqui no estado de São Paulo, em especial no litoral norte, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com toda a sua comitiva de ministros. Isso aí nos dá amparo, nos dá conforto, no momento em que a gente precisa trabalhar num regime de cooperação. Governo federal, governo estadual, município, juntos. Desde o início desse evento, o governo do estado decretou situação de calamidade pública para que a gente pudesse fazer imediatamente a primeira liberação de recursos para fazer frente àquelas primeiras despesas. Liberamos no dia de ontem 7 milhões de reais para os municípios, deslocamos para cá equipamentos, efetivo, de maneira que a gente constituísse uma grande operação. Nós temos mais de 600 pessoas envolvidas nessa operação. Então, qual é a estratégia agora? Desde a madrugada, nós estamos liberando os bloqueios, conseguimos liberar o bloqueio de Toque-Toque, já estamos chegando a Maresias, já estamos fazendo a operação Pare e Siga, e a ideia é que a gente possa liberar hoje até a Barra do Saí. Então, esse é o planejamento. Observe que eu estou falando, então, de Barra do Saí na direção norte, para que a gente possa acessar a Tamoios. A grande via de deslocamento vai ser a Rio Santos e Tamoios. A recuperação da Mogi Bertioga vai levar ainda algum tempo, vai levar um tempo maior, porque nós temos um trecho bastante erodido, e a recuperação da Rio Sul, da Rio Santos, de Boçuicanga em direção ao sul, pode levar um tempo enorme, a gente não sabe nem dizer quanto tempo vai levar. Então, para além dessa tragédia, eu acho que tem uma questão que a gente precisa falar aqui, que inclusive eu apurei durante a tarde com algumas fontes políticas, tá? Dentro do Republicanos, o Tarcísio de Freitas ele foi bem avaliado, né? Esse é considerado o primeiro teste de fogo do Tarcísio de Freitas à frente do governo do estado de São Paulo, né? Então, no momento em que ele aparece no palanque com o presidente Lula, o que num primeiro momento pode parecer uma imagem que desagrada a base bolsonarista um pouco mais radical, por outro lado, também dá uma sinalização de que o Tarcísio de Freitas ele não é um político tão radical, né? Ele não é um político de extrema-direita. Então, ele dá uma sinalização importante de que ele consegue dialogar, inclusive, com seus antagonistas, né? Digamos assim. Então, tem essa questão. E o Lula, também politicamente, ele está aproveitando esse episódio para se contrapor ao próprio Jair Bolsonaro. É bom lembrar, gente, que isso é gesto,
essa questão do Lula no mesmo local com o Tarcísio de Freitas, você tem aí um gesto meramente político. Isso, boa, obrigado, Freitas. Essa foto aí ela é simbólica. Os dois sorrindo, fazendo aí uma cena. É uma questão... Os dois tentam tirar proveito político desse próprio episódio, né? Infelizmente, uma tragédia humana, enfim, não dá para a gente descartar isso, mas ambos tentam fazer aí gestos já pensando um pouco mais para frente. No caso do Lula, inclusive eu vi aqui alguns comentários aqui no chat sobre isso. O Lula, ele teve uma atitude, ele teve uma resposta relativamente rápida, né? Isso em comparação com o Jair Bolsonaro. O Bolsonaro passou por esse tipo de tragédia em alguns outros anos, tá? Só que ele não teve essa proatividade. No ano passado, em 2021, o Bolsonaro estava de férias em Santa Catarina quando houve uma tragédia parecida na Bahia e ele não quis interromper as férias no final do ano para poder se deslocar até o interior da Bahia. Então, o Lula, quando ele faz isso, ele, lógico, tem a questão humanitária, mas é um gesto político importante. É um gesto político importante, principalmente para ele já demarcar território. O Lula, nesse início do ano, e vocês têm percebido aqui, ele tem feito vários gestos para se contrapor ao Jair Bolsonaro, com ataques em alguns pronunciamentos, mas também com atitudes para tentar se diferenciar realmente desse bolsonarismo mais radical. E o Tarcísio de Freitas, como eu falei no início do comentário, ele também leva a cabo essa situação. Ele mostra que ele pode ser bolsonarista, mas ele é um bolsonarista light, um bolsonarista que se importa, um bolsonarista que tem empatia. E o fato dele ser visto como um bolsonarista que tem empatia agradou ali o seu círculo político direto e ele foi bem avaliado, inclusive, por alguns caciques de republicanos, que é o partido dele, e também do PSD, Gilberto Kassab. Tá bom? E só para a gente arrematar um pouco essa questão da tragédia em São Paulo, ela foi tão, enfim, virulenta, né, que não poupou nem a própria equipe do governo Lula. Coloca na tela, por gentileza, aí, Freitas, que teve uma ministra do Lula que foi resgatada pelas Forças Armadas. Isso. Pode, a Esther Dweck, a titular de gestão, pode subir, por gentileza. Ela foi resgatada na segunda-feira após ficar ilhada em um condomínio de Camburi, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Enfim, a região foi uma das mais atingidas. A Simone Tebet, ela deveria participar desses eventos, mas ela também não conseguiu. Por quê? Porque ela não chegou no local. Pode colocar, por gentileza, aí, Freitas, também. Essa informação da Simone Tebet. Outro que ficou ilhado aqui também foi o ex-secretário de comunicação, Fábio Van Garden, também. Né? Pode subir, por gentileza, Freitas? Isso, obrigado. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, estava próxima da área afetada pelas fortes chuvas. Né? Ela passava o carnaval em casa na cidade de Guarujá, vizinha a Bertioga, que é uma das cidades mais atingidas pelas chuvas, né, deste final de semana. Ou seja, tragédia natural é isso, gente. Não poupa quem tem recurso, quem não tem recurso. Infelizmente, as pessoas que têm pouco, infelizmente, as pessoas que detêm menos recursos acabam, de fato, sofrendo muito mais com esse tipo de tragédia. Nós fizemos, inclusive, um compilado de algumas imagens dessas tragédias em São Paulo. Freitas, vamos colocar na tela, por gentileza, para a gente tentar arrematar esse assunto nessa segunda-feira, dia 20 de fevereiro de 2023. Olha isso, gente. Isso é uma casa que desceu aqui. Deus está descendo mais. Deus está mais.
Gente, infelizmente, esse aqui é o jeito que nós estamos encontrando o Morro do Borel, a parte de baixo do Morro do Borel, que cedeu completamente. Tem muita gente aqui ainda soterrada, as pessoas estão aqui desesperadas, atrás dos seus parentes, dos seus familiares. Um perigo gigantesco por conta dos fios. É uma cena, assim, desesperadora, lamentável. Realmente muito perigosa. Vai cair, cara. O portão já foi embora. Meu Deus, por que eu fiquei aqui, Senhor? Chama o Paulinho, deixa ele. Cara, tá descendo agora a areia, a lama. Agora tá descendo o morro. Olha. Olha cachorro de toque grande. Eu tenho que filmar onde a água tá caindo. Nossa, Acabou por tudo. Ali assim, ó, buraco. Aí você não tá filmando o buraco aonde fez a cratera. Olha lá, ó. Não, vem não, Rui. Vai não. Você molhou. Olha só. Vou só até isso, ó, pra lá não vou não. O ponto, assim, é como diz o título do programa, né? Essa é uma crônica de uma tragédia anunciada, né? Todo início de ano temos esse mesmo problema, quer seja em São Paulo, quer seja em Minas Gerais, quer seja na Bahia, enfim. Definitivamente você tem a falta de políticas públicas, principalmente no que se refere a saneamento básico. De fato, enfim, você tem esse tipo de consequência, né? E aí depois, infelizmente, precisamos apenas a classe política, né? Fica aí o tempo todo tentando remendar esse tipo de situação. Infelizmente, todo ano é a mesma coisa. Ô, Fred, você coloca essa nota do alerta da Defesa Civil, por gentileza. Pode colocar aí, por gentileza. Pode subir um pouco, o Freitas. Isso. O coordenador-geral de operações do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, Marcelo Celucci, afirmou que a Defesa Civil Nacional e as defesas civis locais foram alertadas com 3 dias de antecedência sobre a possível ocorrência de temporal que afetou o litoral norte de São Paulo. Tá? Na quinta-feira da semana passada, nós já tínhamos uma certa confiabilidade da previsão. Pensamos que algum evento extremo ia acontecer no litoral de São Paulo. Então, enviamos uma nota técnica com texto relatando isso. Então, a Defesa Civil Nacional convocou uma reunião com as defesas civis de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, na sexta-feira à noite. E, de acordo com o coordenador-geral do CEMADEM, na sexta-feira, a previsão de risco já marcava o litoral norte de São Paulo com a cor vermelha, que mostra risco
geológico muito alto. Foi o que eu falei no início do programa, gente. Essa questão é uma questão muito delicada, porque você tem um alerta e a Defesa Civil, por um lado, até tenta fazer o seu trabalho, mas tem vários moradores que que são obrigados a morar em costa, né? A pessoa que constrói uma casa em encosta, ela não está ali por prazer, ela está ali por necessidade, né? E você não pode simplesmente remover aquela pessoa. Infelizmente, essa é uma tragédia humana e isso é uma realidade brasileira. Como que você resolve isso? Com investimento de longo prazo. O problema é que esse tipo de investimento, de remoção de famílias, ou mesmo investimento em saneamento básico, é um investimento que não aparece, né? É um investimento que dificilmente você consegue cortar a faixa. E aí, esse tipo de investimento que simplesmente você não corta a faixa, você deixa ali para segundo plano. O bom dessa história, se é que existe alguma notícia positiva dessa história, é que o Fernando Haddad, ele disse hoje à tarde pelas redes sociais que vai aproveitar algumas mercadorias que foram apreendidas pela Receita Federal para redistribuí-las às pessoas que foram vítimas dessa catástrofe. Pode subir aí, por gentileza, Freitas? 11 milhões, né, em mercadorias, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né? Isso, mercadorias, basicamente roupa, material de limpeza, utensílios de cozinha, itens de cama, mesa e banho. Pelo menos você dá alguma vazão para esse material que estava apreendido, tá? E para fechar esse noticiário, para a gente tentar fechar com um pouco de otimismo, né? Aqui esse noticiário, se é que a gente pode fechar isso com um certo otimismo, é que pelo menos a tendência é que o ciclone já se deslocou para o oceano e que a expectativa é que continue chovendo na região, mas em um volume muito menor. Pode subir, por gentileza, Freitas? O INMET, né, afirmou que não são esperadas novas chuvas como as que atingiram essa região no último final de semana, né? A região agora está sob o alerta amarelo, né, que sinaliza que as chances de chuvas com 50 milímetros por dia ou 30 milímetros por hora, com ventos de até 60 quilômetros por hora. Ou seja, quer dizer, você tem um volume pluviométrico que deve ser 10 vezes menor nos próximos dias do que na última sexta-feira e no último sábado. Ou seja, então pelo menos temos uma perspectiva aí de melhora nesse cenário, tá bom? Eu acho que a gente conseguiu arrematar tudo. Não é fácil, noticiário chato, noticiário triste, mas infelizmente essa é a nossa função, né? Nem sempre a vida nos traz rosas, né? Enfim, então infelizmente a gente tem que falar muito sobre tempestade, mas é como dizem por aí, né? Depois da tempestade sempre temos ventos um pouco mais brandos.